que vai? Eu sou o Lilt Christian e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. No vídeo de hoje, dando continuidade a um assunto que eu postei ontem aqui no canal, a gente fala sobre filtros neurais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um filtro de retrato que é muito legal, que permite que você faça alterações de expressão no rosto das suas fotos. Você pode deixar as pessoas bem velhinhas se você quiser, pode rotacionar a cabeça, mudar a direção do olhar e até mesmo colocar um sorriso alegre aí no rosto de uma pessoa que esteja mais emburrada em uma foto. Se você perdeu o vídeo anterior, confere aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar para você primeiro entender como esses filtros neurais funcionam, e depois você pode voltar aqui e continuar estudando comigo. Antes de a gente partir para o tutorial de hoje, não esquece de conferir o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa. Venha aprender de verdade como usar o Photoshop e fazer ele trabalhar para você. O link fica sempre aqui na descrição, dá uma conferida, eu sei que você vai gostar, tá bom? Se você perdeu o vídeo anterior, onde eu expliquei o que são filtros neurais, o link está aqui na descrição, você pode conferir, dá uma olhadinha lá que é bem legal para você entender como esses filtros funcionam, para a gente continuar com esse vídeo aqui, tá bom? Eu já abri aqui algumas imagens dentro do meu Photoshop, você viu aqui que eu preferi pegar algumas imagens de mulheres, você pode fazer também com imagens masculinas, não tem problema nenhum, e todas essas imagens vão ficar disponíveis para você baixar aqui na descrição, se você quiser fazer junto comigo, tá bom? Abrindo novamente a janelinha de filtro neural do Photoshop, e aqui em filtro, Neural Filters, a gente vai baixar um novo filtro neural que utiliza aprendizado de máquina para que você possa modificar as suas imagens graças ao Adobe Sensei, né, que é aí a ferramenta de aprendizado de máquina da Adobe. A partir da janelinha de filtros neurais, que já está aberta aqui, você pode selecionar aqui embaixo os filtros beta, que como eu falei no vídeo anterior, são aqueles filtros que ainda estão sendo melhorados à medida com que o Adobe Sensei vai aprendendo sobre como os resultados se comportam, dependendo do tipo da imagem que você seleciona. Aqui no filtro neural, então, nos filtros beta, você vai instalar o retrato inteligente. Se ele não estiver disponível para você, ele vai estar com um íconezinho de nuvem aqui do lado, é só você clicar e ele vai baixar aqui o filtro retrato inteligente, que vai permitir, como o próprio nome sugere, que você faça modificações em imagens do tipo retrato, tá bom? É até interessante abrir um parêntese aqui, que muita gente acha que esse tipo de filtro vai funcionar em qualquer tipo de imagem. Isso não é verdade, tá bom? Dependendo do tipo de imagem, o resultado pode ou não ser satisfatório, às vezes criando resultados bem bizarros até. Então, esse caso aqui, o filtro inteligente é um filtro para retratos. Então, são aquelas fotos de close, justamente porque o Adobe Sensei precisa identificar o rosto da pessoa, então o ideal é que você utilize esse filtro com cuidado em fotos de retrato, tá bom? A gente vai já ver como é que ele funciona. Com o filtro ativado, clicando nesse botão aqui, ele já vai começar aí a processar a sua imagem, vai fazer o reconhecimento, e você observa que o próprio Photoshop vai te dar um aviso aqui indicando que esse filtro processa dados de imagens na nuvem, então ele pode levar um pouquinho mais de tempo para que você consiga fazer o resultado que você aplicar aqui com esse filtro, tá bom? Aqui nós temos o nosso filtro de retrato inteligente dividido em algumas categorias. Nós temos, por exemplo, as expressões, o assunto e aqui embaixo configurações de saída de máscara. A gente vai trabalhar com essas opções aqui de cima, que são as opções que alteram a foto propriamente dita. Aqui a gente vai ter um resultado de saída ou também a opção de manter detalhes exclusivos da imagem, que eu vou comentar mais na frente. Utilizando essa imagem como referência, eu vou deixá-la aqui embaixo para você baixar, eu vou adicionar, por exemplo, um pouco mais de alegria no rosto dessa modelo. Selecionar aqui a opção alegria, eu vou arrastar um pouquinho aqui até mais ou menos 20 e vamos ver o resultado do processamento dessa imagem selecionando essa opção. Depois de um tempinho processando, você já consegue ver o resultado aqui na minha tela. Alterando o valor de alegria para mais 20, você observa que ele estampou um sorrisão aí no rosto da minha modelo. Você pode ver o antes e o depois novamente, ativando ou desativando esse controle aqui embaixo. Olha só, o antes, uma foto bem mais séria, apesar dela ter um sorrisinho ali meio misterioso, né, de cantinho de boca. E aqui já um sorrisão bem bonito, com o filtro de alegria dentro aí do nosso filtro inteligente, tá certo? Se você quiser reduzir, deixar ela com mais raiva, você pode diminuir aqui, vamos colocar aqui menos, sei lá, menos 24, vamos ver qual que vai ser o resultado. Então olha só, você vê que no filtro aqui de menos alegria já fica um pouquinho diferente, ela meio que espreme a boca, fica com a boca meio boquinha de peixe, né? Então você tem um resultado um pouquinho diferente. Como você pode notar, dependendo do tipo de configuração que a gente selecione, ele vai aumentar ou diminuir algumas áreas, vai deformar alguns aspectos da imagem
e você ganha com isso também algumas imperfeições. Por exemplo, você pode ver aqui próximo ao dedo, aqui que está próximo ao pescoço dela, na própria orelha, quando você desativa e ativa, você vê que ele acabou cobrindo ali aquela área, o que não é um resultado legal. Até mesmo o dedo aqui na parte de baixo acabou ficando coberto. O que você pode fazer nesses casos? Você pode selecionar aqui a opção para que ele faça uma camada duplicada com máscara, o resultado de saída, duplicar camada mascarada, e aí você pode clicar no OK para ele adicionar esse resultado a uma cópia da sua imagem com uma máscara. Aí é só você selecionar essa máscara, pressionar o B no seu teclado, tá? Para você habilitar o pincel, que é essa ferramenta aqui. E aí com a cor preta, é só clicar aqui na cor de primeiro plano, você escolhe aqui a cor preta, e aí você clicando no OK, você consegue pintar aqui embaixo, olha, para você esconder esse efeito na parte de baixo aqui da sua foto. Você pode apagar toda a parte de baixo, lembrando que eu estou pintando a máscara, tá? Apaga toda a parte de baixo para que você revele a imagem original que está aqui embaixo, deixando o efeito apenas aqui do queixo para cima, nesse exemplo aqui. Aqui na orelha também, utilizando o próprio pincel aqui na cor preta, deixa eu selecionar aqui a minha máscara, já está aqui na cor preta, olha só, vou pintar aqui para devolver o meu efeito, vou até pintar aqui embaixo para tirar o efeito de qualquer área na parte inferior da minha foto. Dessa maneira eu consigo combinar o resultado que o Adobe Sensei, que o filtro inteligente acabou me entregando no meu filtro neural, com uma edição de imagem mais controlada de acordo com as minhas expectativas e os meus objetivos para essa imagem, tá? Eu vou remover aqui esse resultado, vamos testar mais um exemplo aqui com essa imagem. Vou clicar em Filtro, Neural Filters, utilizando novamente aqui o nosso filtro neural de retrato inteligente, e vou selecionar aqui, por exemplo, a opção de olhar. O olhar permite que você possa alterar a direção do olhar do seu objeto, da pessoa que estiver dentro da sua imagem. Então, aqui em olhar, eu vou, por exemplo, fazer com que ela olhe para a direita, eu vou arrastar o meu controle mais para a direita. O Photoshop vai processar esse recurso online, na nuvem, então você precisa estar conectado à internet para ele funcionar. A nossa modelo agora passa a olhar para a direita. Se quiser para a esquerda, mesma coisa, é só você deslizar o controle para o lado esquerdo, então você tem justamente a possibilidade de alterar características específicas da sua imagem. Mas nem sempre isso é mil maravilhas, tá bom? Nessa imagem a gente consegue trazer algumas expressões bem legais, como a alegria, como o olhar. A gente pode testar também outras opções, por exemplo, como surpresa. Vamos adicionar aqui uma surpresa e olha aqui o resultado. A gente já começa a perceber que nem sempre ele vai entregar um resultado legal pra gente, como é o caso aqui da surpresa. Aumentei aqui para 24. Você observa aqui na parte dos dentes, vou dar um Ctrl aqui, na verdade, para aumentar ali a parte do meio, olha só. A gente começa a perder informação, ele começa a meio que bagunçar ali o nosso resultado. Já não ficou tão legal para essa imagem adicionar, por exemplo, a característica de surpresa. Isso é muito importante você entender que esse filtro é um filtro beta que ainda está em fase de desenvolvimento e de aprendizado, né, da própria Adobe Sensei, e nem todos os resultados vão funcionar com todas as imagens. Além disso, esse tipo de filtro é feito para você usar com cuidado. Se adicionar uma expressão sutil, um resultado um pouquinho diferente daquele que você já tem. Se você arrastar os controles para posições muito extremas, por exemplo, vou adicionar aqui a opção de raiva para o máximo, para 50, você vai notar que ele vai entregar um resultado ainda mais chocante, digamos assim, ainda mais diferente do original, e consequentemente você vai ter uma distorção maior da imagem, uma perda de informação da imagem, até a adição de informação que não existe, mas que acaba deixando o resultado diferente, o resultado ruim, não fica bom, não fica legal. Eu vou pegar uma outra imagem aqui para a gente fazer mais alguns testes. Vou pegar, por exemplo, essa minha segunda imagem. Eu vou clicar novamente em Filtro, Neural Filters, e vamos fazer um teste aqui utilizando um recurso que eu achei bem interessante. Novamente ativando aqui o meu retrato inteligente, eu vou aplicar a idade facial. Nesse rosto aqui, eu achei que ficou legal a idade facial aumentada. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 40. E olha aí o resultado, ele vai envelhecer o rosto dessa modelo, deixando ela com marcas de expressões, com rugas, até uma caidinha aqui no rosto, né, para deixar ele um pouquinho mais com um aspecto mais idoso. E em contrapartida você pode combinar, por exemplo, o efeito de idade facial com a opção espessura do cabelo, para deixar a pessoa com mais ou com menos cabelo. E o resultado é esse que você está vendo aí, olha só, o antes e o depois
da minha idade facial alterada. Você pode fazer o oposto também, tentar deixar o resultado mais jovem, tá? Você observa que, à medida que a gente vai aplicando os efeitos de filtros neurais na imagem, ela pode manter algumas características exclusivas, que é essa opção aqui embaixo, experimental, onde ele tenta manter as pintinhas do rosto da modelo, tenta manter os olhos, algumas informações que são características da pessoa. Mas você pode fazer com que esses detalhes sejam irrelevantes e o filtro acabe descartando eles para tentar obter um resultado melhor. Nem sempre é melhor, tá bom? Mas ele pelo menos vai te entregar, aí, olha só, uma configuração um pouco diferente se você quiser remover algumas características específicas, né, detalhes exclusivos daquela imagem. Uma coisa que eu notei com os filtros neurais do Photoshop é que ele tem muita dificuldade para trabalhar com pele negra. Acredito que por conta da uniformidade, né, do tom de pele, ele acaba tendo dificuldade de identificar o rosto e aplicar alguns filtros, como é o caso desse filtro de idade facial. Vamos para esse exemplo aqui. Nessa imagem, utilizando os filtros neurais e ativando aqui o meu filtro inteligente de retrato, você observa que eu consigo, por exemplo, eu fiz alguns testes, tá? Nessa imagem, eu consigo modificar a posição dos olhos muito tranquilamente. Eu posso, por exemplo, aqui mudar o olhar mais para a direita e eu consigo fazer essa modificação sem maiores dificuldades dentro dessa imagem. Só aguardar ele processar e pronto, olha só. Eu consigo então girar o olhar dela, fazer ela olhar para o lado, posso fazer ela olhar para a esquerda ou para a direita com muito mais facilidade. O filtro ele vai conseguir identificar ali a área dos olhos e vai conseguir fazer essa modificação. Mas se eu tentar, por exemplo, adicionar a idade facial nesse tipo de rosto, ele já não consegue identificar e ele acaba me entregando um resultado muito semelhante ao que já existe, né? Já é o próprio rosto dela sem expressões de idade, ele não consegue aplicar esse tipo de efeito nesse tipo de pele. Eu acho que é uma deficiência ainda desse tipo de avaliação, né, de aprendizado de máquina, mas com o tempo eu espero que eles melhorem isso para que a gente consiga utilizar em qualquer tipo de pele sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Um outro recurso que eu gostaria de te mostrar antes de a gente finalizar é justamente o recurso que permite que você possa rotacionar o rosto das pessoas. Nessa aqui, eu vou clicar aqui para ativar o filtro neural. Eu vou tentar girar aqui a posição, né, a direção da cabeça. Vou rotacionar aqui mais para a esquerda, vou colocar aqui no 24. Vamos ver se o resultado vai ficar legal. Esse aqui eu ainda não testei nessa imagem. E olha só que da hora, a gente tem então a cabeça um pouco mais para minha direita, para minha esquerda aqui, né? Olha só, o resultado anterior e o resultado depois. Eu posso novamente combinar com uma máscara para fazer com que esse efeito não pegue tanto no cabelo aqui. Olha como é que vai ficar, né? Vou duplicar aqui com uma camada mascarada. Vou utilizar aqui a máscara e pintar aqui na parte de cima, olha só, para retirar esse efeito dos cabelos. E olha só que da hora, eu consigo então combinar o meu filtro neural, olha, a imagem estava mais para a direita, aí o rosto mais para a esquerda, a gente tem uma distorção nos olhos, no nariz, na boca, então a gente consegue aplicar esse filtro dessa maneira, combinando com o nosso filtro neural, tá? Para a gente finalizar, eu gostaria de testar aqui, deixa eu ver se o resultado fica legal nessa imagem, eu vou colocar novamente o meu filtro aqui de idade facial, acho que nessa foto vai ficar legal. Vou colocar aqui a idade facial, vou deixar ela bem velhinha, colocar aqui no máximo da minha imagem para ver o resultado. E olha só que da hora, nessa imagem a gente tem um resultado muito mais legal, né, com a aplicação da idade facial, onde a gente tem uma adição muito maior de rugas, de marcas de expressão aqui, né, de a textura de pele também, e aqui para a gente comparar o antes e o depois da nossa imagem, ok? E aí depois a gente pode finalizar isso com uma máscara e fazer o restante do tratamento diretamente na interface do Photoshop, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar sobre esse filtro de retrato inteligente, mais um filtro neural que a gente está conhecendo aqui no Photoshop, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de comentar, de curtir e de compartilhar também, assim você ajuda o nosso trabalho e o nosso canal a continuar crescendo. Não esquece de conferir o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!